José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Gênesis, capítulo 40. E aconteceu, depois dessas coisas, que se pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, no lugar onde José está preso. E o capitão da guarda pô-lo cargo de José para que o servisse. Estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, e cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do carcereiro, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó o que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor, e dizendo: por que estão hoje tristes e os vossos semblantes? E ele lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há de interpretar. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-lhe-vos. Então conto o copeiro Mó o seu sonho a José, e disse: eis que meu sonho havia um vinde diante da minha face, e na vinde 3 sarmentos, e estava brotando a sua flor, e saía aos seus cachos, amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação aos 3 sarmentos, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembraste de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e o que faças menção de mim a Faraó, fazei-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. E vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comia no cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete,
e todos os servos. E levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar-se o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E este deu ao copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis, capítulo 41. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que, ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam no rio 7 vacas, formosas à vista, gordas de carne, e pastavam no prato. Eis que subiam no rio, após ela, outras 7 vacas, feias e à vista magra, de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista, e as gordas estavam. Acordou Faraó. Depois dormiu o sonho outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias de boa. Eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriento, brotavam após ela. Eis as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou, chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim ao pôr padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho que sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos, interpretou-nos o nosso sonho, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou José. Fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou o seu vestido e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feia e à vista, e magra de carne, e não tenho visto outras tais quando afeadas em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entraram em suas entranhas,
mas não se conhecia que houvesse entrado em sua entranha, porque o seu parecer era feio, como no princípio estava acordei. Depois vi em meu sonho, eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse Faraó a José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias e a vista que subiam depois dela são 7 anos, como as 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é as palavras que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque estas coisas determinadas de Deus, é Deus se apressa a fazê-la. Porquanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunta-te toda a comida deste bom ano que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guarde. Assim serão mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois quem que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir vestido de linho fino, e pôs uma colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro
que tinha clamavam diante dele: ajoelhai assim e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra que produzia nos 7 anos de fartura, e as mãos cheias. E ajuntou toda o mantimento 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades os mantimentos do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou-se José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E aconteceram havia os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito, e havia pão. Não, em toda a terra do Egito havia pão, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai nós trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar
entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram inclinar-se antes ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse: "Donde vindes?" E eles disseram: "Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento." José, pois, conheceu seu irmão, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles, e disseram: "Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra?" E eles lhe disseram: "Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, e os teus servos não são espia." E ele lhe disse: "Não antes viesse para ver a nudez da terra?" E eles disseram: "Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe." Então lhe disse José: "Isso é o que vós tenho dito, dizendo que sois espia? Nisto serei provado pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviais um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó vós sois espia. E pô-los junto em guarda 3 dias. E o terceiro dia disseram-lhe José: "Fazei isso e viverei, porque temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fiquei um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide lavai trigo para a fome de vossa casa. Levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis." E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: "Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos angústia da sua alma quando nós rogava. Nós, porém, não ouvimos, pois isso vem sobre nós essa angústia." E Rubem respondeu-lhe, dizendo: "Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e vedes aqui o seu sangue, também o requerido." E eles não sabiam que José o entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se dele e chorou. Depois tornou-se a eles, falou-lhe, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-se perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam ao Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituísse ao seu dinheiro a cada um dos seus sacos. E lhe disseram: "Comida
para o caminho. E fizeram assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abriram um deles o saco, para dar pasto ao seu jumento na venda. Viu o seu dinheiro, porque eis que estava na bolsa do seu saco, e disse aos seus irmãos: Deveremos o meu dinheiro, ei-los mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceu o coração. Pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Mas disse-lhe: Somos homens de retidão, não somos espia, somos 12 irmãos, filho de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homem de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tomai para a fome de vossa casa e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espia, mas homem de retidão. Então vós darei ao vosso irmão, negociarei na terra. E aconteceu que, despejando ele os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com o seu dinheiro, e eles, o seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disseram: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levai a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos. Se tu não tornar a trazer, dai-mo em minha mão, e tornarei a trazer. E ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algumas desastre no caminho por onde foste, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Muito obrigado por vocês ouvir a palavra de Deus até o final. Se inscreve no meu canal, Revestida em Cristo. Muito obrigado por vocês ter ouvido até o final. Fique com Deus e até a próxima.